Olá, eu sou a doutora Alessandra Gorgulho, neurocirurgiã e diretora da Neurosapiens. E hoje eu quero rapidamente discutir com vocês sobre as epilepsias. A epilepsia é uma das doenças mais comuns diagnosticadas e que afetam o cérebro. Obviamente, a grande maioria responde muito bem à medicação e requer apenas acompanhamento com o neurologista e a tomada de medicações muitas vezes até depois de alguns anos de tratamento é possível suspender-se a medicação. Mas vai-se muito bem. Todavia, tem uma parcela de pacientes que são os chamados refratários e que vão então constituir o grupo das epilepsias de difícil controle. Esses são os pacientes que tomam a medicação corretamente, mas apesar disso e apesar do neurologista adicionar uma segunda e muitas vezes até uma terceira medicação, ter tentado várias medicações e acabar trocando para ver se consegue uma maior eficácia com essa troca e com a combinação, o paciente adere corretamente ao tratamento, porém mantém uma frequência alta de crises convulsivas durante o mês. Essas crises podem ter padrões diferentes, podem ser crises de ausência, crises parciais complexas, onde a pessoa apresenta alguns automatismos, às vezes de mão, às vezes de boca, de olhar, ou pode ser uma crise generalizada, onde há perda de consciência, muitas vezes acompanhada de movimentos de flexão e extensão dos membros. Bom, nesses casos, quando o paciente tem uma epilepsia de difícil controle, aí o neurocirurgião entra para fazer parte do atendimento multidisciplinar desses pacientes. A primeira coisa que se precisa determinar é se essa epilepsia é focal, ou seja, existe um ponto dentro do cérebro que é responsável pelo disparo que leva então às crises convulsivas. Se existe um foco, precisa se avaliar que tipo de foco ele é. É um foco funcional, ou seja, quando eu faço a ressonância é normal, não existe nada, ou existe sim algum tipo de alteração estrutural, como a esclerose mesial temporal, ou a presença de um tumor, ou a presença de um cavernoma, que é uma malformação vascular, ou enfim, a presença de alguma lesão, que causa uma alteração no cérebro, que então vai deflagrar essas crises, ou então alguma alteração realmente como uma displasia, que não é um tumor, ou um amartoma hipotalâmico, que também não é um tumor, ou uma esclerose mesial temporal. E aí essa alteração focal serve como um ponto de fragilidade que leva então ao disparo dessas crises convulsivas. Quando a epilepsia é investigada e não se acha um foco, ou seja, um dia o paciente tem uma crise começando em uma região do cérebro, no outro dia ela começa em outro dia ela começa em outra, enfim, você não consegue achar um ponto em comum que sempre é a origem da crise convulsiva. Nós chamamos de epilepsias não focais. E aí o tratamento cirúrgico vai ser obviamente determinado de acordo com a causa dessa epilepsia de difícil controle. Se for focal, o tratamento é devotado ao foco. Então, se for uma esclerose mesial temporal, o paciente pode ser submetido a uma cirurgia seletiva onde se tira o foco da epilepsia. Mesma coisa para displasia cortical, mesma coisa para cavernoma. Para alguns desses casos, obviamente tem que ser avaliados um a um, a radiocirurgia também pode ser oferecida ao paciente de modo que, de uma forma não invasiva, que não requer admissão hospitalar, a gente possa focar a radiação só para aquela área do cérebro, sem irradiar o cérebro normal em volta e fazer com que esses disparos parem ao longo dos meses. Então, é uma técnica que precisa ser avaliada caso a caso. No caso das epilepsias não focais, eu não tenho um ponto no cérebro onde eu posso intervir. Então, existem algumas técnicas de neuromodulação, porque eu vou tentar rebalancear o funcionamento desse cérebro por meio de estímulos elétricos. Esses estímulos podem partir do nervo vago, que corre aqui no pescoço ou do lado da artéria carótida,
Então a gente coloca um eletrodo em torno do nervo vago e aqueles disparos elétricos vão ser enviados para o cérebro e vão então controlar de uma maneira também gradativa, progressiva ao longo de meses, a frequência das crises convulsivas. E existe também o implante do marcapasso cerebral ou da estimulação cerebral profunda, aonde os eletrodos são inseridos por meio de uma pequena incisão dentro do cérebro, de modo a controlar então áreas que a gente sabe que vão funcionar para inibir esse espraiamento da atividade exacerbada do cérebro que leva então à convulsão. Bem, espero ter ajudado a esclarecer todo o panorama das epilepsias, que é um assunto muito vasto dentro da neurologia e da neurocirurgia.